Amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. É esse nome, irmãos. É sobre esse nome. Aleluia. Pode se assentar, por gentileza. Obrigado, Ministério de Adoração, por nos preparar para experimentarmos tão maravilhosamente essa presença que faz a diferença quando de fato nós nos reunimos em nome dEle. Se Ele não viesse, se Ele não estivesse, se a presença de Jesus não ocupasse esse momento, não teria o porquê nós estarmos aqui. Seríamos só mais uma reunião, mas por Ele estar aqui e por Ele ser o centro de toda a glória, de todo louvor, nós podemos não apenas sentir da presença, mas desfrutar, beber dessa fonte e nos beneficiar de todas as bênçãos que Ele tem reservado para você e para a minha vida essa noite. Nós ficamos muito felizes de receber cada um de vocês aqui em nosso meio. Nós estamos hoje encerrando uma série de mensagens que começamos em fevereiro. Se você não teve a oportunidade de acompanhá-la, você pode fazer isso acessando o nosso canal no YouTube, Segunda IPI de Maringá, e pode ficar por dentro de todas as operações e todos os desafios que nós tivemos na missão ID, que nós fomos desafiados pelo Espírito Santo a implementar no nosso coração durante esse mês de fevereiro. Mas antes de encerrar essa série, eu gostaria de agradecer de coração o nosso time missionário da igreja, o nosso conselho missionário, que desde o começo do mês foi desafiado a estar à frente de vários eventos e movimentos, desde o recolhimento dos cartões, onde você fez um compromisso missionário de oferta, inclusive você pode continuar fazendo isso, e até a preparação hoje do almoço missionário, que nós tivemos aqui, nesse mesmo lugar, aqui no restaurante à tarde, e hoje a praça missionária que está sendo organizada, todo com o nosso time de voluntários, os nossos conselheiros missionários. Obrigado ao nosso time, obrigado aos nossos voluntários. É por causa de vocês que isso pode acontecer. E eu louvo a Deus pela dedicação, o empenho, e os frutos e a glória, com certeza, vão ser todas para Jesus. E nós vamos poder abençoar esse projeto na Venezuela, com certeza, através das ofertas e do recolhimento de tudo que nós fizermos aqui, para a glória do nome de Jesus. E também você que acompanhou essa série e recebeu um chamado especial de Deus para o seu coração. Nós queremos te ajudar. Talvez você disse, pastor, quando eu fui à frente, que Deus está me chamando? Missões, para o pastorado, para alguma área específica, até de dedicação exclusiva no reino de Deus. Nós queremos te ajudar, preparando um encontro de vocacionados. Vai ser o nosso primeiro encontro de vocacionados, que com certeza essa série de mensagens despertou no coração de pessoas aqui. Você não precisa se expor agora, fique tranquilo, mas você pode fazer isso durante a semana, fazendo contato com a nossa secretaria e deixando o seu nome dizendo, eu vou participar do primeiro encontro de vocacionados, para que você possa lidar com essa inquietação e nós possamos te ajudar nessa caminhada. Talvez o Espírito Santo plantou uma semente aí, que nós queremos ajudar a regar, a adubar, para que ela possa florescer. Ou quem sabe, você entendeu uma mensagem que de fato não faz parte de um chamado exclusivo integral, mas que você vai entender nesse encontro. Então, se você tem desejo e quer participar, está aberto, as inscrições são pela secretaria da igreja e você pode dar o seu nome, tá ok? Bora lá então, vamos para a missão Tarso, ou melhor, Operação Tarso. É a última da nossa série de mensagens e nós vamos começar conversando sobre um tema essencialmente delicado nos nossos dias, que é o tema da igreja que mais cresce em nosso movimento evangélico atual. Você sabe qual é a igreja que mais cresce? Sabe quais são as fileiras que mais engrossam nos nossos dias atuais? Talvez possa estar dizendo, talvez seja a igreja pentecostal, pastor? Ou a igreja tradicional? Quem sabe a igreja reformada? Ou quem sabe seja a igreja alternativa? Não. A igreja que mais cresce nos nossos dias, preste bem atenção porque é um trocadilho, é a igreja dos desigrejados. Esta, sem dúvida nenhuma, é a igreja que mais tem desenvolvido adeptos nos últimos momentos. E não são pessoas impiedosas, não são pessoas apóstatas da fé, não são pessoas que estão em crise com Deus muitas vezes, não são pessoas que estão ofendidas com a palavra de Deus, não são pessoas que estão talvez negando o evangelho, não, são só pessoas que talvez não se conectaram numa comunidade como você está se conectando hoje. São pessoas que visitaram algum lugar e não sentiram aquela empatia necessária. Ou são pessoas que mudaram de cidade e tentaram encontrar uma comunidade parecida com a delas e até hoje estão perambulando por aí e assistindo seus cultos online sem frequentar uma comunidade de gente de carne e osso. São pessoas sinceras, são pessoas crentes, mas são pessoas que definitivamente estão desigrejadas.
Inclusive, a pandemia fez esse movimento crescer cada dia mais. Quantas pessoas deixaram de frequentar os cultos diante daquele movimento de pandemia e nunca mais voltaram? Você conhece algumas delas. E você sabe como foi sofrível o retorno, colocar o hábito novamente de estar na igreja domingo à noite. Por quê? Porque você aprendeu a ir no Hero Garden, ficar lá tomando sol, fazer um piquenique. Você aprendeu a usar os campos abertos. Você colocou novas rotinas, aprendeu a jogar beach tênis de tarde, ou até dormir bastante, ou quem sabe assistir e maratonar séries domingo, porque a igreja saiu da rotina e você colocou outra coisa. E a vida em comunidade e ser igrejado é mais ou menos como de academia. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Fica uma semana sem ir para você ver. E o ritmo volta à estaca zero. Por isso que Hebreus capítulo 10, versículo 25 fala: não deixe de congregar como é costume de alguns. Porque se você deixar de congregar, os músculos espirituais, eles vão ficar flácidos. E de fato você vai cada vez mais se acostumar a viver sem a comunidade. Não que você seja descrente, não que você esteja sem Deus, mas você se acostumou talvez a viver sem a igreja. E a pandemia fez esse movimento de muitas pessoas que ainda não voltaram para a comunidade. Mas pior do que esse movimento externo, queridos irmãos e irmãs, é o movimento interno da igreja. Como se não bastasse o fato das pessoas não terem vindo à igreja pelos seus motivos pessoais, o problema é que muitas vezes nós estamos empurrando essas pessoas para fora da igreja. Quanta gente desiludida com a igreja. Quanta gente que se sentiu usada, maltratada, humilhada. Quanta gente explorada. Quantas pessoas julgadas. Quantas pessoas que foram frustradas e decepcionadas com liderança, com membros da família da fé, e que acabaram sendo expulsas do corpo de Cristo, não a seu próprio interesse, mas porque ficou insustentável, insuportável. Ela até tentou, ela até pretendia, mas as coisas não favoreceram, ao ponto de, como um corpo estranho, ela começar a ser gradativamente, paulatinamente expulsa daquele lugar. Quanta gente que não quer pensar em igreja e estar igrejado, porque a comunidade perdeu a sua credibilidade. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque a Operação Tarso nos coloca numa colisão frontal com esse tipo de pessoa. Gente que tem a sua sinceridade e gente que tem suas dores, mas que deixaram de ter comunhão pelos seus motivos externos ou internos, mas que não estão aqui conosco essa noite. Então essa palavra efetivamente é para você que está aqui. Talvez, desculpe você que está assistindo pela internet ou pela TV Unicesumar, mas não faça muito sentido por estar longe. Mas para você que está aqui, essa mensagem é para quem precisa entrar em rota de colisão e de encontro com os desigrejados, que são os que mais crescem nas fileiras das igrejas dos dias atuais. Eu sei que é um trocadilho, eu sei que é um paradoxo, mas é esse que é o propósito. Eu quero falar de um homem na Bíblia, que foi o primeiro desigrejado da história. Sabe quem é? Já ouviu falar? O senhor nem sabia desse termo, quanto mais que tem alguém na Bíblia que foi desigrejado. Eu vou dar algumas dicas para você, para ver se faz sentido. Esse homem começou a sua trajetória na igreja primitiva como desigrejado, mas ele foi, ou ele é considerado, o maior missionário de todos os tempos. Embora tenha começado a sua trajetória na igreja primitiva como desigrejado, ele é o escritor de quase metade do Novo Testamento. Está entendendo aí? Está chegando lá? Um desigrejado que foi a mente mais brilhante do Evangelho e que trouxe uma coleção de doutrinas que até hoje sustentam e alicerçam a fé cristã. Você sabe de quem eu estou falando? O apóstolo Paulo. A mente mais importante do cristianismo depois de Jesus foi ou começou a sua carreira numa igreja como desigrejado. Como assim, pastor? Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Em Atos capítulo de número 8, Paulo, ele é o assassino. Ele é o serial killer de cristãos. Ele não é aquele que está favorável ao movimento do cristianismo. Então, ele é visto com muita preocupação por toda a comunidade cristã. E em capítulo 9, Paulo se converte. Ele conhece o Mestre Jesus, se torna um discípulo de Jesus
E o que faz quando uma pessoa se converte e se torna discípulo de Jesus? O que ela faz, o que ela faz, o que ela faz? Ela vai para a igreja. E o Paulo foi fazer isso. Só que olha a recepção que Paulo teve da igreja primitiva em Atos capítulo 9, versículo 26. Quando Paulo saiu de Damasco, lugar onde ele havia sido convertido, e veio a Jerusalém, tentou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele fosse realmente um discípulo. Nós estamos falando da igreja primitiva, que tem como estereótipo ser a igreja perfeita. E nós nos referenciamos a essa igreja da Bíblia para dizer, olha como eles viviam, veja como essa igreja era amorosa, veja como eles acolhiam a todos. Isso não é verdade, queridos. E o que é mais lindo na Bíblia é que ela não esconde os fracassos e os erros, ela os registra todos, um a um. E registrou esse movimento falho da igreja de não aceitar o maior apóstolo, o maior missionário, a mente mais brilhante do cristianismo. Não, eles falharam. A igreja primitiva. Isso me traz uma lição muito importante. Se Paulo, sendo Paulo, não conseguiu integrar numa igreja que era o primeiro modelo, o protótipo da fé cristã e comunidade, o que dizer da nossa igreja, queridos irmãos? O que dizer da nossa comunidade? Não tem como a gente expurgar os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Nós somos seres humanos que vivemos às sombras da queda. Em nós ainda opera o pecado. Nós ainda temos as nossas tendências e inclinações ao distanciamento dos valores do reino de Deus. E quando nós nos reunimos como igreja, isso não acaba. Nós não somos uma bolha no mundo. Viver em comunidade é viver lidando com as decepções que a vida humana nos traz no convívio uns com os outros. Não há perfeição em igreja, como não havia no protótipo da igreja cristã em Atos 9. E não há em nossa comunidade local, e não há em nenhuma outra igreja local. Por isso que nós precisamos entender que uma das coisas que nós temos certeza que vai acontecer na nossa igreja, é que em algum momento você será decepcionado. Em algum momento você ficará frustrado, porque somos humanos, e a nossa humanidade é importada para os nossos relacionamentos, e onde há humanidade há sombra de queda, e sim, existem conflitos, dificuldades, má compreensões, culturas diferentes, cosmovisões alheias. Irmãos, nós vivemos movimentos diferentes e quando colocamos juntos, essas imperfeições não desaparecem. Por isso que eu sempre digo, onde tem pessoas, tem problemas. E onde tem muitas pessoas, tem muitos problemas. Olha quanta gente chegou aqui essa noite. Quantas pessoas nessas arquibancadas, nessas cadeiras, numerando centenas de problemas. E por isso eu desacredito na igreja, por isso eu desacredito na comunidade, por isso que eu fecho a porta e digo, não tem jeito, ela realmente vive as tendências do pecado e a igreja, ela não serve. Como disse um certo teólogo uma vez, a igreja é igual à arca de Noé, se não fosse o fedor, ou melhor, se não fosse a chuva lá fora, ninguém suportaria o fedor aqui dentro. A igreja tem as suas dificuldades, tem os seus dilemas, tem os seus problemas, mas nem por isso eu desacredito dela, porque você imperfeita, comigo imperfeito, com o irmão imperfeito, nós sim fazemos a comunidade de Cristo, e isso não muda a realidade de que Ele está fazendo algo no nosso meio. O problema é que quando nós nos fechamos nisso e permitimos que sejam acentuadas as características de uma comunidade hermeticamente fechada, negligente, displicente com o outro e totalmente alheia a tudo que Deus está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como comunidade, muitas vezes as pessoas estão tentando se juntar, mas não estão conseguindo. Aconteceu com Paulo. Paulo tentou, mas a igreja não acreditava. E o que a gente faz com isso? Pastor, o que a gente faz com essa situação? Como eu amo a Bíblia, porque o texto continua dizendo, no versículo de número 27, qual é a solução. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira ao Senhor que lhe falara, e como em Damasco,
ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Paulo está indo embora da igreja, porque não foi acolhido, não foi integrado, e alguém faz assim, opa! E esse alguém se chama Barnabé. A palavra Barnabé é hebraica, bar, filho, navi, profeta, ou encorajador, consolador, filho da consolação. O Barnabé está no culto. Nunca aquele culto foi tão performático. Nunca o Pedro pregou com uma exposição e uma oratória tão interessante. A equipe de louvor aquele dia fez um desempenho de tirar o fôlego do auditório. Ah, como as pessoas ficaram cheias da presença de Deus enquanto acontecia o movimento. E o Barnabé estava no meio da igreja, quando de repente ele olha pela porta do fundo, o Saulo indo embora, porque não encontrou espaço na igreja que ele foi para se integrar. Tentando entrar na igreja, estava indo embora. Esse é o meu mundo de Bob aqui sendo criado. O Barnabé olha e fala, Paulo, não, vem cá. Irmãos, vocês não conhecem a história desse homem? Deixe-me integrá-lo à comunidade. E Barnabé torna o tradutor do coração de Saulo, para que ele pudesse se tornar Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Irmãos, como nós precisamos de Barnabés. Como nós precisamos de Barnabéias. Como é importante ter essas pessoas na igreja que acreditam nos relacionamentos, que são uma proteção social para a nossa comunidade, que geram vínculos, que dão rostos às pessoas, que dão identidade a gente, que não olham para o auditório e não ficam empolgados com o número de pessoas, mas que olham para cada um e têm sensibilidade para dizer, opa, tem alguém saindo, tem alguém se afastando, tem alguém indo embora. Barnabé acredita em vínculos, em relacionamentos. E como nós precisamos de gente aqui que acredite nisso e que seja um instrumento de Deus para encontrar os nossos Saulos que nós estamos perdendo, queridos. Existem Paulas e Saulas que estão indo embora da nossa comunidade pelas portas do fundo, porque nós estamos encantados demais com o que está acontecendo e não estamos percebendo com a sensibilidade de um Barnabé, gente que não está sendo integrada, acolhida, amada e sendo chamada de igreja do Senhor. Nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos decepcionar, mas isso não é desculpa ou subterfúgio para cruzarmos os braços e dizer, cada um cuide da sua própria vida, porque eu acredito que só os relacionamentos é que dão a identidade de estarmos aqui como igreja, porque a gente pode adorar Deus em casa, a gente pode adorar a Deus no nosso particular. Por que você sai e vem aqui? Se não é esse movimento, se não é esse aconchego, se não é essa vinculação, e se não for para isso, por que nós estamos aqui? Para um auditório? Para ver performances pastorais ou ministeriais? Não, irmãos, eu acredito em relacionamentos, mas eu acredito que eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso do Barnabé que está aqui. Eu preciso da Barnabéia que está lá no fundo. Desse Barnabé jovem que senta na arquibancada, ou daquela outra Barnabé que está daquele lado. Nós precisamos de gente que olhe para os Saulos e diga, você não vai embora, sem fazer parte da nossa vida. Nós vamos te decepcionar, nós vamos falhar com você, mas isso não é uma forma de nos justificarmos, de não cuidar, de não proteger, de não alcançar. Então, Barnabé apresenta Saulo, e como nós precisamos de Barnabé. E sabe o que acontece quando o Saulo se integra? Gente, o Saulo é uma potência, irmãos. O Saulo foi educado aos pés de Gamaliel. O Saulo, ele é filho de gregos, ele é filho de romanos, ele é educado na cultura grega e conhece toda a cultura judaica. Paulo tem 3 culturas na vida dele. É como se ele fosse americano, chinês e talvez uma outra grande potência mundial que não me ocorre agora, no mesma pessoa. Paulo é uma potência e está vindo embora. Eu tenho aqui nessa igreja talvez uma mulher que vai transformar e revolucionar a história das crianças dessa comunidade, que talvez vá embora, porque não se sente amada, integrada, não se sente pertencente, porque um Barnabé não a viu. Talvez eu veja um homem que vai ser um instrumento de Deus com as crianças dessa comunidade, vai ministrar louvor a elas, vai ensinar a palavra, vai discipular, e que está indo embora, que a gente não percebeu. Talvez eu esteja aqui com uma pessoa que vai ser um missionário, treinador de gente, que vai ser um intérprete das escrituras aos indígenas, eu não sei, mas quantos Saulos nós estamos perdendo, só porque a gente está empolgado demais com o que está acontecendo na nossa igreja.
Se Barnabé não abrisse os olhos, Saulo tinha ido embora. Eu não quero, irmãos, eu não quero perder esses homens e mulheres que Deus tem um propósito e que está trazendo a nossa comunidade para serem presente de Deus para esse mundo e ponto de transformação para a glória dele. Para isso, nós precisamos ser Barnabés. Porque quando Barnabé encontra o Saulo, que é uma potência, que tem propósito em Deus, olha o que acontece com Saulo. É óbvio, versículo 28. Assim Saulo, depois então acalmou, Saulo ficou com eles, andava com liberdade em Jerusalém, estava pregando corajosamente o nome do Senhor, agora ele já era considerado Paulo o apóstolo no meio da galera da igreja primitiva, e aí ele começou a falar e discutir com os judeus de fala grega, porque eles tentavam agora dissuadi-lo a isso, eles não eram convertidos, e queriam tirar essa palavra de Paulo, e como Paulo era um judeu de alto nível, eles começaram a dizer, nós não vamos vencê-lo, o melhor que a fazer é matá-lo. Então, planejaram matar a Paulo. E assim acontece, os nossos Saulos e Paulos, quando eles têm uma potência, às vezes eles começam a trazer algum desconforto, eles começam a destacar, eles começam a trazer gente que a gente talvez não esteja muito familiarizado na igreja, eles começam a chamar a gente para projetos que a gente fala assim, mas esse não era o meu chamado. Eles trazem um desconforto. É uma bênção Saulos e Paulos, porque eles vêm e eles oxigenam a vida da igreja. Só que tem problemas. E como é que a gente resolve quando tem problemas? Bom, a igreja primitiva encontrou um jeito de resolver. E talvez é o jeito que muitos de nós encontramos para solucionar quando o Saulo começa a dar problema no meio da comunidade. Quer ver? Versículo de número 30. Dá uma olhada. Sabendo disso, que o Paulo estava sendo caçado para a morte, os irmãos o levaram para Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Você está pensando, olha que cuidado com Saulo, né? Amaram Saulo, foram proteger o Saulo. Eles não queriam que o Saulo estivesse correndo risco de vida, então, ou risco de morte. Ali eles foram cuidar. Eu não vejo assim. Até porque, se você olhar depois o contexto, você vai perceber que o abandono de Paulo em Tarso mostra que a igreja disse, compra passagem, só de ida. Sabe o que a igreja primitiva fez, irmãos? Paulo, vem aqui, a gente quer resolver o problema. Você está chamando a atenção demais, daqui a pouco vão querer matar a nós também, então a gente vai resolver o problema de um jeito simples. Nós compramos generosamente, reunimos os diáconos da igreja, cada um fez uma vaquinha, cada um deu quinzão, e a gente comprou uma passagem para você de Tarso, e melhor, só de ida. Olhe, nós nos esforçamos para comprar em primeira classe, para você não dizer que a gente não está cuidando de você, mas Paulo, por favor, vai para Tarso. Esse, ou essa, é a maneira de muitas vezes nós resolvermos os dilemas da igreja, ou com conflito de pessoas. Nós compramos passagem de Tarso, só de ida, para as pessoas que são os nossos desafetos. Nós cancelamos, ignoramos, negligenciamos, nós colocamos no tribunal, nós julgamos, nós bloqueamos no WhatsApp, nós deletamos do Facebook, nós não deixamos de seguir no Instagram, todas essas infantilidades do mundo pós-moderno. Só para dizer para essas pessoas, você é um problema para mim, vai para Tarso, porque o que os olhos não veem e o coração não sente, eu vou poder viver a minha vida na igreja tranquilamente. Esse é o jeito de resolver, irmãos? Não, mas é o jeito que comumente muitos de nós achamos para lidar com os desafios de conviver com o diferente, com o complicado, com o desafeto, com o pesaroso na nossa vida. E quem não é complicado, irmãos? Quem não é difícil? Imagina só que eu começo a perguntar aqui, você que é teimoso, por favor, vá embora da igreja. Você que tem problema com a língua e fala um pouquinho mais do que devia, vai embora daqui. Você que tem problemas de relacionamentos e sempre quer ser um mandão, vai embora daqui. Se eu começasse a dizer, vai embora, todo mundo que é complicado, irmãos, até sem pregador vocês ficariam. E se sobrasse um aqui, o Espírito Santo ia fazer assim, e levar direto, porque é perfeito, é benção demais. É arrebatamento sem bater em nuvem, é direto. Mas não é assim. E o que nós fazemos com pessoas complicadas? Nos afastamos, cancelamos e enviamos para Tarso. Deixa eu contar uma história para você. Um certo pai recebeu a ligação do seu filho.
E nessa ligação o filho, voltando de guerra, disse: pai, acabou a guerra, estou voltando para casa. E o pai disse: filho, que coisa maravilhosa, nós estamos ansiosos para te ver depois desses longos anos. E o filho responde: pai, mas tem um problema, eu preciso levar um amigo junto comigo. E eu quero que esse amigo more com a gente, que esse amigo esteja com a gente, que esse amigo coma na nossa mesa, que ele esteja na nossa casa, pai. Ele não tem mais para onde ir, só a nossa família. Então o pai diz assim, animado do outro lado: filho, com certeza, traga o seu amigo, ele tem lugar, a nossa casa é grande o suficiente para acolher o seu amigo, pode trazê-lo, mas volte logo, o papai está te esperando. E aí o filho responde do outro lado do telefone: mas pai, tem mais um problema. Nós fizemos uma operação e o meu amigo acabou entrando num bombardeio, e ele teve uma lesão séria, em uma das pernas ele não pode andar, perdeu um dos braços, e agora o estilhaço das bombas o deixou cego, e ele não consegue enxergar. Pai, eu preciso levar esse meu amigo para casa, nós vamos cuidar dele. E então o pai responde com a voz triste do outro lado: filho, nossa família não tem essa estrutura, seria um fardo para nós carregarmos aqui, e nós não temos condições de dar atenção devida a ele. Portanto, filho, devolva o seu amigo para o exército, eles vão cuidar bem, mas a nossa casa não tem essa estrutura e nós não podemos fazer isso. Mas filho, volte para casa, o pai está te esperando, volta logo, a gente está com saudade. E o filho responde do outro lado: sim, papai, nos vemos em breve, e desliga o telefone. Alguns dias depois, chega um oficial do exército, entrega uma carta ao pai, e na carta estava dizendo que o filho havia se suicidado no campo de guerra antes de voltar. Quando o pai vai fazer o ofício fúnebre e se depara com o caixão, o que ele enxerga lá dentro era o seu filho jovem, que não tinha um dos braços, que estava com a perna atrofiada e com os olhos feridos pelos estilhaços da bomba. Quantas vezes nós somos esse pai incoerente, que dizemos que a gente acolhe, que a gente aceita, que a gente ama, que a gente quer ver bem, mas que de repente a gente diz: é um peso muito grande. Na minha célula, pastor, no meu pequeno grupo, não, porque o filho dele sobe no sofá. No meu pequeno grupo lá em casa, não, aquele casal não dá, porque o filho deles não tem limite. Não, eu não vou naquele grupo daquela pessoa, porque quando ela começa a falar, eu não consigo parar mais. Não, é que eu não quero ir naquela casa, porque é muito simples. Não, eu não quero que pessoas simples frequentem o meu grupo. Eu não quero que pessoas de nobre nascimento, ou pessoas de alto padrão social, frequentem a minha casa. É cancelamento, irmãos. É dizer: você é um fardo para mim, você é uma dificuldade para mim, e dizer que só eu tenho a prerrogativa de ser uma bênção para o mundo, e você não. É como Paulo se sente, levado para Tarso, naquele navio, praticamente 30 dias de viagem, imaginando que ele não era alguém qualificado para o reino, porque a igreja o expulsou de lá. Quantas vezes nós somos esta igreja que expulsa, que joga para fora, porque apenas não conseguimos lidar com aquilo que é pesaroso, que é um fardo para o nosso coração. Irmãos, não vale a pena pensar sobre isso? Quantos Saulos foram enviados para o fim do mundo, para Tarso na nossa vida, estão mofando lá, embolorando lá. E a gente dizendo: cada um fez a sua escolha. Eu defendi o meu terreno, eu defendi os meus interesses. Não deveria ser assim conosco, irmãos. Embora sejamos imperfeitos, e embora vamos decepcionar, nós não podemos usar isso nunca como instrumento para virar as costas e falar: Saulo, Deus os abençoe. Você imagina o Pedro com um paninho lá no porto de Cesareia? Tchau, Saulo. Tchau. Imagina só, é lógico que eu estou exagerando, né, irmãos? O Pedro era um homem de Deus, nunca errou, nunca falhou na Bíblia, um homem que também já foi para o céu direto. Saulos esquecidos, Saulos mandados para Tarso, tem um monte aqui em Maringá. Alguns que já estão voltando aqui, eu fico feliz por você estar aqui, por você ter vindo, e se alguém foi te buscar como Barnabé, parabéns a você, Barnabé, você é uma bênção de Deus na nossa igreja. E se você veio pelo chamado do Espírito Santo, Ele usou esse recurso, nos encontrou de algum jeito está aqui, que bom que você voltou a casa, seja bem-vindo à família. Mas, tem Saulos abandonados ainda, e esquecidos. Por isso que a gente precisa do Barnabé. E aí vem Atos capítulo de número 11. Então Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo.
Opa, peraí, pastor, você pulou um capítulo inteiro, eu pulei. Sim, é verdade. Porque entre Atos capítulo 9 e Atos capítulo 11 tem um interregno, tem uma história acontecendo, que não está registrado na Bíblia. Já já eu chego lá. Mas o fato é que o Barnabé viu o Saulo indo embora e depois ele estava no culto. Ele foi para Antioquia. O Barnabé foi promovido, pessoal. Antes ele estava em Jerusalém, depois ele foi para Antioquia, a igreja mais pungente e a igreja mais vibrante do mundo antigo na época. Ah, que coisa linda. O Barnabé, ele era influencer na época. Rapaz, o canal do YouTube dele, lá em cima, seguidores sem fim. O Barnabé era popular, o Barnabé era uma celebridade. O Barnabé estava com uma igreja de milhares de pessoas. As pessoas estavam começando a ocupar as arquibancadas. As pessoas estavam vindo para ver a sua oratória. As pessoas estavam empolgadas com a dinâmica da igreja. E o Barnabé olha para toda a igreja e diz assim: está faltando alguém. Meu Deus do céu. Será que nós temos essa capacidade, irmãos? De olhar para tudo que está acontecendo na nossa vida e na nossa igreja e dizer: ainda está faltando alguém. Está bonito demais, está lindo demais, que legal ver você aqui, mas ainda está faltando alguém. Está faltando aquele marido, está faltando aquela esposa, está faltando o filho que está perdido naquela amizade, está faltando aquele universitário que não voltou, está faltando aquela mulher que se perdeu, está faltando aquele jovem que foi abandonado, está faltando alguém. Barnabé não se empolga com a multidão e tem sensibilidade o suficiente para ir buscar, para ir encontrar o seu Saulo. Será que a gente poderia imitar esse modelo? E apesar do tempo e da distância, a gente fazer um movimento a partir de hoje de buscar os Saulos que estão perdidos e dizer: pastor, está faltando alguém, eu estou feliz na igreja, está uma bênção estar aqui, mas eu sinto que está faltando alguém. Eu também sinto, sabia? Os irmãos da segunda IPI, origem, raiz, está faltando alguém daquela segunda IPI do Templo da Santos Dumont? Os irmãos de outras igrejas que estão conosco aqui, que vieram para congregar conosco, não está faltando os seus amigos que não estão também lá naquela outra igreja, que estão desigrejados? Está faltando alguém também? Não está faltando alguém do lado da sua cadeira? Não está faltando alguém aqui nesse lugar, irmãos? O Barnabé sabia que faltava alguém, apesar do ministério frutífero. E o que ele faz? Vai buscar o Saulo. Vamos lá. Entre Atos capítulo 9 e capítulo 11, o que tem, gente? Vamos lá, vocês me ajudem aí para você interagir comigo. Vou perguntar de novo. Entre Atos capítulo 9 e Atos capítulo 10 tem o quê? Capítulo 11. Tem o quê? Atos capítulo 10. Parabéns. Então vamos lá de novo. Entre 9 e 11 tem 10. Pegou? Entre Paulo ser enviado para Tarso em 9 e Paulo ser buscado em Tarso em 11, tem 10. 10 anos de diferença. Os estudiosos, fazendo todo o trajeto e a cronologia, entenderam que foi 10 anos de abandono em Tarso. 10 anos embolorando. Um potencial. 10 anos empoeirando. Tarso não era das piores cidades para se viver. Grande, uma potência econômica, com várias escolas de treinamento intelectual e filosofia. Mas o Paulo não estava no centro do que a igreja estava vivendo. 10 anos. Para um homem que tinha urgência do chamado, que Jesus o chamou em Damasco e disse: você será minha testemunha e você vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. 10 anos. Esquecido e abandonado. Meus irmãos, vamos lá. Tem que ser prático. Não pode ser verborragia. Onde estão as pessoas, ou quanto tempo elas estão longe da nossa comunhão e comunidade? E como Deus pode usar você para buscá-las e alcançá-las? Como a gente pode fazer isso? Como a gente pode fazer isso? De uma única maneira. Quer ver? O texto diz no versículo 26. Então Barnabé, pode voltar por gentileza? À procura de Saulo. Ele foi à procura. Barnabé não faz uma oração: Senhor Deus de misericórdia e de graça, o Senhor conhece o nosso amado amigo Saulo, ele está em Tarso, Senhor que provê todos os recursos, traga-o de volta, Senhor, nós precisamos do Saulo, a nossa igreja precisa. Deus vai, faz uma obra, levanta pessoas, levanta recursos, mas traz o Saulo. Barnabé foi buscar o Saulo, Barnabé não orou por Saulo. Eu fico muito preocupado quando a gente usa a oração como desculpa, ao invés da oração como ação. Senhor, busca aquelas pessoas. Senhor, busca os mais vulneráveis. Senhor, busca os grandes empresários.
Senhor, busca aquelas pessoas que estão vivendo na prostituição e permissividade. Senhor, busca. Foi isso que a Bíblia disse no Ide por todo o mundo, em Mateus capítulo 28. Ele não diz para a gente ir procurar e buscar? Ou é uma terceirização para ele fazer? Barnabés e Barnabéias não mandam buscar. Eles vão buscar. E eles procuram. E procuram. E procuram. E procuram com tanta força, porque sabem, quando Barnabé chega em Tarso e começa, onde está Saulo? Onde está Saulo? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha localização, não é aquele negócio, né? Manda a localização em tempo real. Aí o Barnabé está no meio do mar Mediterrâneo dizendo, estou chegando, hein, Saulo? Falta 30 dias. Não tinha isso aí, irmãos. O que Barnabé tinha que viver era uma procura. Tem Paulo aqui? Tem Paulo aqui? Onde o Paulo está? Eu não estou encontrando. Procurar os Saulos não é mandar buscar, é ir buscar. E como Deus pode te usar para fazer isso, eu não sei. Isso é o que o Espírito Santo vai revelar a você. Mas uma coisa é necessária: procurar, versículo 26 agora. Procurar até encontrar. Porque o Barnabé, ele não desiste até encontrar. Paulo está aqui? Não. Paulo está aqui? Não. Senhor, o Senhor sabe que eu vim procurar, não deu certo, estou voltando embora. Isso não é diligência, isso é displicência. Isso não é diligência, isso é negligência. Dizer, eu tentei, pastor, eu fiz um convite, eu chamei, eu mandei uma mensagem de WhatsApp, eu mandei um emoji, e ela não falou nada. Eu tentei, o Senhor sabe. Irmãos, muitas vezes a gente faz isso para aliviar nossa consciência. Não é busca diligente, não é intencional. É apenas para amenizar nossa consciência. E aí, quando eu vejo essa palavra que Barnabé procurou Saulo até encontrar, eu lembro da parábola, a trina parábola de Lucas 3. A ovelha perdida, que o homem vai procurar até encontrar. A dracma perdida, que a mulher vai varrer a casa até encontrar. E o texto da dracma perdida diz que ela procurou diligentemente, não é procurar de qualquer jeito. Ela vai procurar, ela vai olhar em cada canto, ela vai achar. O termo grego é o mesmo da parábola, dizendo, ele procurou, como aquela mulher procurou a dracma perdida. Será que a gente procura diligentemente? Ou a gente simplesmente fala, Senhor, Tu sabes. Tentei fazer. Eu fui fazer uma visita uma vez, e era uma visita um pouco complicada, dessas que eu estava falando de gente de Tarso, que a gente quer mandar para Tarso, sabe? E eu fui fazer a visita. E eu não podia ir sozinho, porque a visita era bastante sensível, e eu chamei um amigo para ir junto. E no meio do caminho eu comecei a explicar, quando a gente chegar na casa, a casa é assim, a pessoa ela está envolvida com isso, ela está vivendo com essa situação, e o cara foi encolhendo no banco, dizendo, mas pastor, você me chamou mesmo, né? E foi se assustando com o cenário. Chegamos na frente da casa, e eu toquei a campainha. Uma vez, esperei, ninguém atendeu. Ele falou, pastor, acho que não tem ninguém. Entendeu? Rápido e rasteiro. Eu falei, não, vamos tocar a segunda vez. Sim. E ele orando para não ter ninguém, né? E eu disse assim, mas está demorando. Ele falou, não, pastor, não tem ninguém, você não está entendendo, não estou escutando. Ele foi no portão, pastor, não tem ninguém. Eu falei, vamos tentar a terceira vez. Ele falou, pastor, não precisa nem tocar. Eu falei, não, vou tocar. Esperei a terceira vez e realmente não tinha ninguém. O irmão voltou feliz para casa. E ele disse, o senhor sabe que eu vim, né, pastor? Eu até tentei. Não é essa busca de Saulo, irmãos. Não é uma busca que a gente vira as costas e deixa que ele faça depois. É uma busca intencional, diligente, que a gente procura até encontrar. Que a gente vai empreender os nossos esforços, nosso tempo, nossos recursos, o nosso ouvido, a nossa casa, a mesa de jantar, nosso carro. A gente vai usar isso para ir buscar os Saulos e dizer, eu quero te encontrar, e eu vou te procurar até te achar. Você já pensou se cada um de nós pudéssemos, no domingo que vem, trazer os Saulos que nós fomos encontrar, e que são milhares e milhares só nessa cidade? Já pensou, jovens, que estão começando a universidade, encontrar os Saulos, porque tem muito na universidade? Vocês não têm ideia o tanto de Saulo em Tarso que tem na universidade. Eles mudaram de cidade, gente, e não encontraram nenhuma igreja. Vieram de cidades onde eram abraçados pela sua comunidade, e chegaram aqui num mundo de campos abertos. Estão vulneráveis. Por favor, jovens, universitários, sejam Barnabés. Sejam Barnabés, vão buscar os Saulos que Deus está colocando do lado da sua sala. Gente que não vai frequentar a igreja vai se desviar.
A gente vai se perder, a gente vai ter experiências absurdas só porque a gente negligenciou a procura. Diligência é fazer acontecer, é ir até que a coisa seja realizada. Deixa eu contar um exemplo. Se uma pessoa do mundo, ou se o mundo, vamos caracterizar assim, for chamar alguém para ir para uma balada, balinha, luz, esfrega, aquela coisa de balada, e ela convidar um filho da nossa igreja, sabe o que ela vai fazer? Ela vai dizer assim, vamos lá na balada? Ela diz, a outra amiga diz, não posso. Por que você não pode? Porque eu não tenho dinheiro. O que ela faz? Pago para você. Não, mas eu não posso porque eu não tenho carro. E meu pai não vai me levar. O que ela faz? Eu passo te pegar. E a terceira e última, ela diz, eu não posso porque eu não tenho roupa. E o que a amiga faz? Eu empresto minha roupa para você. Porque o mundo é diligente em buscar os nossos filhos para o inferno. O mundo é aplicado em desviar a nossa geração para as coisas distantes do reino de Deus. E a igreja de Jesus é negligente muitas vezes, porque se alguém vem e você faz o convite para estar numa igreja ou numa celebração, e a pessoa diz, eu não tenho carro para ir, você diz, que pena, eu não posso te buscar. Nós temos o culto da terça-feira da esperança, que é o nosso culto abençoado. Se você não conhece, terça-feira, 7h30, lá no templo da igreja, e logo vai estar aqui, mas agora, por enquanto, é no templo, terça-feira, 7h30. A pessoa convida, é um culto de evangelismo, é um culto para você convidar amigos, não é para o crente ir, é para levar amigos. E aí você vai e convida, fulano, você pode ir? Ele diz, eu moro longe. Aí você fala, desculpa, então beleza, fica para a próxima. Não, vou buscar. Aí não tem dinheiro para pagar o passe do ônibus, não tem problema, eu pago o passe para você, chegando lá. Não tem problema. Mas eu moro em outra cidade, não tem problema, o pastor dá desconto de dízimo lá. Não, está brincando. Mas a gente está aplicado a buscar gente como o mundo? O mundo é aplicado, eles fazem bem feito para desviar os nossos filhos e a nossa geração da fé. Agora é a nossa vez, irmãos, de sermos mais inteligentes, mais rápidos, mais prestativos, mais intencionais, de avançar contra essa Maringá e dizer, nós vamos resgatar os Saulos, e vamos procurar até encontrar. Eu não vou desistir, não vou ser invasivo, não vou ser inconveniente, mas eu vou ser uma bênção de Deus na vida de quem está em Tarso, porque Tarso não é o lugar deste homem e dessa mulher que não está com você aqui essa noite. Você entendeu? Esse é o nosso papel, essa é a nossa igreja, esse é o nosso projeto. E aí, fica a dica, terminando o nosso encontro. Quando Paulo foi encontrado, versículo 26, pode continuar, diz assim, levou-o para Antioquia, e assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. E agora sim, em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. O movimento foi tão grande que Antioquia precisou dar um nome para aquele movimento. E Paulo havia chegado para participar disso. Paulo estava lá, no lugar que deveria, porque um homem chamado Barnabé foi buscá-lo. Será que a gente pode fazer isso como igreja? Será que a gente pode fazer isso essa semana? Será que você poderia dispor do seu tempo, do seu WhatsApp, da sua rede social, da sua caminhada, do seu futebol, da sua mesa de reunião, para buscar algum Saulo que está bem pertinho de você? Ou uma Saula, desculpe. Vamos falar do outro lado também. Será que Deus não pode usar você para alguma coisa agora, essa semana? Se você está dizendo, não pastor, mas eu não me sinto ainda capacitado para isso, eu quero mostrar para você um capacitador. A palavra de Deus diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que veio para Tarso, para buscar todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus mandou Jesus para esse mundo, para que nós, que estávamos mofando, embolorados, empoeirados no pecado, fôssemos encontrados no Senhor. Se Deus enviou Jesus para Tarso, pagou a passagem e trouxe o próprio Filho dele para nos levar de volta para Ele, por que a gente vai se eximir disso? Por que a gente vai se afastar disso? Se temos em Barnabé um modelo, e em Jesus o maior modelo de quem atravessa oceanos, não, de quem atravessou o universo, não, de quem atravessou a eternidade para nos encontrar. Se Ele fez isso por nós, Cristo nosso Senhor, será que a gente pode atravessar a rua
Será que a gente pode mandar uma mensagem? Será que a gente pode convidar para uma janta essa semana? Será que a gente pode convidar para o café? Será que a gente pode fazer algo para o reino? Eu acredito que podemos. E eu quero convidar você a fazer isso no temor do Senhor. E chamar você para a Operação Tarso. Último slide, por gentileza. A procura de Saulo. Então, essa semana você está à procura de Saulo. Esse é o nosso desafio. E essa é a nossa direção. E para te ajudar, e para me ajudar a isso, nós vamos transformar em um desafio palpável. É o último desafio da nossa série de mensagens Missão ID. E eu quero mostrar para você agora o que nós vamos fazer. Você vai, se você desejar, receber um cartãozinho que chama Operação Tarso. Esse cartão é seu. Você não vai entregar para ninguém. Isso é uma coisa particular sua e Deus. Nós só queremos orar pelo seu cartão. Nesse cartão você vai colocar o nome de pelo menos uma pessoa, e no máximo 2. Porque nós não queremos que você coloque no papel um monte de coisa e não faça nada depois. A revolução do pouquinho mostra que se você fizer um pouquinho, já traz um senso de realização muito grande. Então, um pouquinho. Uma pessoa no mínimo, no máximo 2, que estão em Tarso. O Espírito Santo já falou com você nessa mensagem. Você já sabe exatamente quem é. E eu quero te dar essa oportunidade de você pegar esse cartão, escrever o nome dessa pessoa e você vai colocar o que você quer fazer. Você quer tomar um café com ela? Quer fazer uma caminhada em torno do Parque do Ingá? Quer fazer um estudo bíblico? Você quer convidar para o futebol da nossa igreja sábado às 9 da manhã aqui no Sesumar? Pode vir também. Como é que você vai fazer a ponte para buscar o Saulo? Barnabé foi de navio. Você pode ir de carro, você pode ir de internet, você pode ir de ligação, você pode ir de convite, do jeito que você achar, mas não deixe de buscar o seu Saulo. 2 nomes, irmãos, no máximo, 1 no mínimo, para Deus te usar essa semana, e nós estaremos orando, dizendo, Senhor, visita, Senhor, prepara, Senhor, move, Senhor, faça. Então eu quero convidar você, que quer participar conosco da Operação Tarso, e ser desafiado essa semana para uma iniciativa, para alcançar alguém que foi perdido no caminho, que não está aqui, que deveria estar, que você sente a falta. Eu queria convidar você a se colocar em pé no seu lugar. Você pode fazer isso, por gentileza? Você que vai participar da Operação Tarso, se coloque em pé. Nossa equipe vai passar entregando o cartãozinho. Isso, pode colocando em pé. O Senhor vai trazer para você. Pegando o cartão e a caneta, você pode ir sentando, tá bom? Você que está na arquibancada, fique em pé, senão nós não conseguimos entregar para você também. Você que está em pé ao fundo, aí você tem que solicitar para a nossa equipe. Um nome, uma pessoa que Deus vai te usar. Enquanto cantamos essa canção, a equipe de louvor estará aqui ministrando. Você coloque isso diante do Senhor. Pegou o cartão, você pode se sentar. E você vai orar ao Senhor. Se você ainda não tem o nome, quer pegar o cartão, pegue, leve para sua casa, e você pode fazer isso depois. Procure nossa equipe, porque é isso que nós queremos fazer. Vamos cantar, enquanto nós cantamos, você pode preencher com reverência o que Deus está chamando você a fazer.